Seja bem-vindo a mais um episódio do Let's Cast. E dessa vez para falar sobre gestão. E não podia deixar de ser com a maior autoridade, a maior referência que tem no Brasil e, por que não, no mundo. José Salib Neto aqui comigo. É um prazer imenso. Você não tem ideia, Salib, que honra é tê-lo aqui. Falando para os nossos empreendedores que querem começar, que já começaram e que gestão é o maior desafio. Certamente é o maior desafio que existe. E a gente sabe bem disso, né, Salib? Com certeza, né? E admiração mútua, né? Já de muitos anos. Muito feliz aqui de estar com a Grazi no seu novo projeto, né? Que vai ser um sucesso, tenho certeza. Já é um sucesso. Obrigada. E é isso aí, tudo começa pela gestão, né? Sem gestão... não dá, né? Mas eu não sei se você está curioso para saber, mas Salib, conta um pouco da sua história. Conta quem é o Salib. Acho que tudo começa pelo tênis, né? Eu sempre quis ser tenista. Fui campeão brasileiro e internacional, joguei no mundo inteiro. E consegui uma bolsa para jogar tênis nos Estados Unidos e fiz a graduação. Acabando a graduação, já tinha deixado um tempo para jogar tênis profissional, joguei um pouco, mas eu falei, se eu não chegar entre os 50 do mundo, em 2 anos eu vou fazer um MBA. Então já deixei o MBA engatilhado na Carolina do Sul, e aí eu tive que dar muita aula de tênis para pagar esse MBA, que já não tinha bolsa, a bolsa foi na graduação. E saindo do MBA de International Business, né, da Universidade da Carolina do Sul, que estamos em primeiro lugar ainda, 40 anos. Olha que incrível. Coisa. Quantos anos você tinha nessa época, Salib? Eu tinha, quando eu fui fazer MBA, com 24. 24, super jovem. Acabei com 26. E depois voltei para o Brasil. Lá no MBA, naquela época, nos anos 80, a moda era trabalhar para uma multinacional, né? A gente está tendo essa febre de empreendedorismo hoje, né? A gente pode falar sobre isso, mas naquela época não tinha. Você ser empreendedor naquela época... Era comerciante. Exatamente, era comerciante. Nem existia a palavra startup. Eu sempre falo isso. A palavra startup, lá nos anos 80, era pequena empresa. Era pequena empresa, né? É impressionante. Eu falo do Sebrae. Eu decidi para o mercado financeiro porque eu queria ter sucesso. E sucesso não era ser comerciante, né? Que era empreender, que era a minha grande paixão. Então, mas mudou muito esse cenário, né? Mas na época você tem toda a razão. Era exatamente isso. Era ser comerciante, não tinha... nem esse lado mais sexy de ser empreendedor e nem as possibilidades de desenvolvimento financeiro, enfim, em todos os sentidos. Né? O negócio era fazer carreira, né? Isso. Tanto é que o meu MBA, ele era muito voltado a isso, né? De você fazer uma carreira numa multinacional. Tanto que eles convidavam vários speakers, né? E todos os speakers que vinham eram presidentes, diretores de grandes multinacionais, e o papo deles era realmente fazer uma carreira naquela empresa, né? E aposentar lá, né? Eu lembro que veio um diretor de recursos humanos mundial da Eli Lilly, né? Que é uma empresa farmacêutica, e ele chegou reuniu toda a classe assim, ele falou assim, nosso objetivo é que se você for trabalhar na Eli Lilly, que você se aposente pela Eli Lilly. Eu olhei para ele e falei, não sou eu. Boa. Então a minha alma empreendedora já começou lá dentro, né, na Carolina do Sul, porque eu já era inquieto e via todas aquelas, a gente tinha dos 110 alunos, 40 eram internacionais de todos os países, desde do Japão até a Venezuela, até a Colômbia, Alemanha, Bélgica, França. E eu via todas aquelas pessoas, falei, será que não tem alguma coisa para a gente fazer aqui, né? Depois que a gente possa armar aqui? Então todos os sábados eu me reunia com a turma, dei um nome para aquele grupo, eu esqueci o nome, e a gente ia trocar ideia de o que a gente podia fazer, o que a gente podia vender, o que podia ser feito de um país para o outro, né? Então eu já comecei a ficar inquieto lá, né? E eu era visto um pouco por isso, né? E é interessante que no MBA, né? E lá eles levam muito a sério isso, né? A classe e tal. E existem 2 prêmios, né? O prêmio acadêmico, o cara que tirou a maior nota, né? Que não era eu, né? Eu lembro do Marshall, eu olhava para o Marshall, me sentia assim, desse tamanhozinho assim, com relação às minhas notas. E depois tinha um prêmio chamado Service Award, que é a pessoa que mais ajudou a classe. E eu ganhei esse. Eu ganhei esse. Que incrível. Voltado pela classe inteira, olha que coisa. E eu que te conheço já há 7 anos, acho que
Você trouxe isso, né, ao longo da sua vida. Fui Muito voltado legal. pela classe Muito inteira, legal. né? E acho que já demonstrava um pouquinho um outro lado que talvez nem eu soubesse, né? Então, acabando o MBA, eu voltei com um emprego numa multinacional, que era o sonho, fui contratado pela Westview nos Estados Unidos, que aqui no Brasil é a RGESA. Vim para o Brasil, fui contratado assim pelo vice-presidente mundial para realmente chacoalhar, trazer coisa nova, né? Os colaboradores estavam há muitos anos lá. Em 4 dias no quarto dia eu pedi a demissão do meu emprego, né? Um emprego bom, minha mãe levou um susto, né? Imagina. Eu imagino. Mais uma vez, né? Porque imagina, eu saí daqui do Brasil com 2 raquetes de tênis, sem dinheiro, e falei, mãe, eu vou estudar de graça nos Estados Unidos, e não voltei mais. Eu falei, não! Minha mãe já estava mais acostumada com as minhas loucuras. E aí eu não fui muito bem tratado, né, nos 4 dias, entrei naquele ambiente muito difícil, para uma pessoa que queria fazer coisas, e aí falei, cara, eu não me arrebentei de trabalhar, estudar, para ficar num ambiente assim, então, se for assim, eu prefiro até dar aula de tênis, juro por Deus, eu prefiro voltar a dar aula de tênis. Você ficou 4 dias? 4 dias. 4 dias nessa empresa? No 4º dia. Que coragem, hein? Foi interessante, né, porque eu não tinha dinheiro, meu pai morreu com 21 anos, eu não herdei minha educação, não tinha absolutamente nada e morava na casa da minha mãe aposentada, com aposentadoria da prefeitura, né? A vida era bem contadinha. E aí no 4º dia, eu falei, cara, eu consigo, eu estou muito infeliz aqui, e entrei, eu lembro que no 4º dia, né, fui lá para Valinhos, e aí fui na sala do presidente para falar, porque ele me entrevistou em Nova York, um cara muito legal, por sinal. E meu problema foi com a turma lá da frente, né? E aí entrei lá, eu cheguei para a secretária, eu falei, quero falar com o presidente, né? E aí ele falou, não, ele está ocupado, não vai te receber. Aí eu vi ele lá na frente, eu peguei e saí andando atrás dele, né? Ele falou, para, você não pode, você não pode. E cheguei lá e falei, estou indo embora agora, né? Mas por que você está indo embora? Eu te conheci em Nova York, você tem um futuro brilhante aqui. Eu falei, porque tuas pessoas assim são cabeças fechadas, me trataram mal, não quero ficar nesse lugar, por dinheiro nenhum. Ele falou assim, para. Eu dobro o teu salário agora e vou mandar embora quem você falar para não é o problema é que essa empresa é assim, entendeu? Imagina, eu queria dobrar o meu salário na hora, assim. Além de você ter um bichinho que estava ali, né? Mas eu não sabia, não sabia o que era exatamente, né? entendeu? Sabia que o que eu sabia definitivamente era onde eu não queria ficar, né? Onde eu não queria ficar. E aí eu e o H da HSM e o Harry, nós sempre fomos amigos, assim, no tênis era interessante, porque nós jogamos tênis de alto nível, mas nós somos, assim, acho que os únicos 2 na época que não abandonaram os estudos, né? Porque todos os outros foram jogar tênis profissional, e a gente jogava lá no palco com eles. E a gente sabia que o estudo era importante, né? Não queria abrir mão disso de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, não abria mão do tênis, então era um sacrifício, né? E aí a gente sempre conversando, o que nós podemos fazer junto, e aí, poucos meses depois, ele foi convidado para assistir um seminário internacional com Edgar Schein, imagina. Nossa. E aí ele falou, me ligou, falou, sabe, eu fui convidado aqui para esse seminário. Ele tinha saído da Bayer também, ele com 24 anos trabalhava direto com o presidente da Bayer, para você ter uma ideia. Edgar Schein, para quem não sabe, é o papa da cultura organizacional. Exatamente. Né? É o papa. É quem fala de cultura desde sempre, são todas as nossas referências originam das fontes dele, né? Então... Ele perguntou o que eu achava, eu falei, cara, eu acabei de estudar toda essa turma no meu MBA lá nos Estados Unidos, Michael Porter, Philip Kotler, todos eles, acho que... E a gente pesquisou, eles não estavam vindo para o Brasil. Eu falei, bom, imagina se a gente conseguir trazer essa turma para o Brasil, né? E aí começou a nossa história, né? Nós fundamos a HSM, o começo foi bem desafiador, a gente quase morreu. E desafiador por quê? Conta um pouco desse momento de você, porque vocês voltaram para o Brasil, chegaram aqui com... Eu voltei, né? O Harry já estava aqui. Com uma oportunidade. Sim. Mas era um ambiente muito hostil, né? As pessoas não têm noção de como é trabalhar num ambiente com 5.500% de inflação ao ano, né? Era muito hostil, né? E muito difícil. E quais foram as suas maiores dificuldades? Olhando para a gestão no daquele começo, negócio que estava começando. Primeiro que eu sempre procurei andar com gente muito boa, sabe? E eu nunca tive amigo pangaré assim, sabe? Amigo mesmo, né? E o Harry era craque, né? O Harry era muito craque. O cara assim, de uma disciplina germânica, né? Ele é filho de alemães. E muito disciplinado. Também quebrou, né? Antes da gente começar a HSM, ele tinha saído da Bayer.
tinha começado um negócio de congelados e ele se associou com um cara muito rico e esse cara praticamente quebrou ele, né? E aí a gente aprendeu algumas coisas sobre ficar sócio de gente muito grande, essas coisas, né? Então... Sociedade realmente é um capítulo que a gente tem trabalhado aqui numa das jornadas, porque é justamente um dos ofensores que pode alavancar o negócio ou pode e a mesma pessoa, Harry, que quebrou com outro sócio, deu super certo com você. Exatamente, né? Então... E a gente viu, e tanto que é gozado, porque teve uma pessoa que logo no começo, uma pessoa que tinha bastante dinheiro, queria entrar de sócio com a gente também. E a gente falou, não, preferimos fazer nós aqui um sacrifício e declinamos. E Salib, deixa eu fazer só um comentário para os nossos empreendedores. A gente sempre fala que errar faz parte da jornada. Quando a gente erra, a gente tem a oportunidade de acertar logo em seguida. É uma questão de mentalidade. A nossa mentalidade, ela tem que fazer com que esse erro, ele seja uma oportunidade. Não é fácil. O erro, o fracasso. Eu não conheço nenhum grande empreendedor que não tenha errado ou fracassado ou tido medo lá atrás. Porque senão você não dá passos maiores. Então, se você tem dúvida, se você tem medo, se você acha que o erro é o fim de linha, esquece. O erro faz parte da jornada do empreendedor. Não é verdade, Salib? Sim. Mas a gente tem que minimizar o erro. Claro, né? Que sim. E a gente minimiza com gestão. Exatamente. A gente tem que minimizar o erro, né? A gente tinha erros minimizados. A gente fez um plano de negócios muito bem feito, né? A gente colocava na parede do flat onde o Harry morava, né? E tinha até um ponto lá que era o dia da fuga para o Paraguai. Naquela época, porque se não acontecesse o que a gente queria, a gente teria que fugir do Brasil. É uma brincadeira, lógico, né? Hoje em dia eles estão fugindo para o Brasil. A gente sempre procura minimizar muito o erro, entendeu? E eu acho muito legal, com estratégia, né? Você obviamente, é a minha referência, né? De estratégia, em todos os sentidos. Esse mapeamento, a gente fala muito aqui nas nossas jornadas, da importância de olhar o mercado, de planejar, de entender como que é esse negócio. Então, não sei se eu estou entendendo correto, mas vocês, lá na parede da casa, vocês começaram a fazer os primeiros movimentos de planejamento. Sim. E aí, né, o Harry é um cara muito bom de números, né, de gestão, né, e foi uma combinação natural. Na verdade, assim, foi uma combinação que a gente já tinha desde o nosso tempo de tenista, né, onde ele tinha um jogo mais conservador, o meu jogo era mais agressivo, de rede, né, então, e a gente sempre se complementou bem, né, eu acho que sociedade tem a ver com complemento, né? Não adianta você ter dois de você que não vai dar certo. E ali nasceu a HSM. Exatamente. O que é a HSM? Bom, a HSM hoje é uma empresa, talvez a maior empresa do Brasil de educação executiva, né? Já tá no mercado aí há quase 40 anos, olha que coisa. Quase 40. Eu tava fazendo as contas, a gente foi no aniversário de 30, né? Eu fui no aniversário de 30 anos, que loucura, né? Lembra? Contei a história da sauna, né? Que loucura, né? E já está há quase 40 anos, eu tenho muito orgulho, mas é um capítulo que já foi parte da minha vida. Não sei nem exatamente o que eles fazem, eu sei que eles estão na área de educação executiva, porque eu estou olhando para frente. Que é o que você sempre fez. Exatamente, eles me convidaram para falar na Expo ano passado, esse ano eu fui lá também num dos palcos. Agora, Salib, deixa eu te falar uma coisa, nesses 40 anos, então vamos fazer um recorte, né, dos 30, dos 25 primeiros anos, vamos lá. Você deve ter muitas histórias, muitas, é uma loucura de muitos histórias. livros. Conta pra gente uma dessas histórias de aprendizado que você teve, né? Como empreendedor, na perspectiva do empreendedor. Alguma história bacana que o seu mindset empreendedor, a mentalidade de fazer acontecer, de atitude, de reverter, de resiliência, fez com que você desse um passo à frente. Eu acho que foi a primeira história, na verdade. Acho que ela me ensinou e me ensinou até hoje. Talvez se eu esteja aqui hoje escrevendo livros, aliás... para você, tá? Obrigada. Nossa, que honra. Né? Que incrível. Olha, gente. Estratégia Adaptativa, um livro maravilhoso do Sandro Magaldi com José Salib Neto. Muito obrigada. Imagina. Que honra. É um livro... Eu quero meu autógrafo. Com certeza. De né? terminar aqui. Eu diria que é a Bíblia da estratégia moderna hoje. Maravilhoso. Mas foi logo no começo, porque... No começo a gente não conseguia trazer os grandes gurus, né? E a gente sabia que se a gente conseguisse com que o Philip Kotler desse o ok, que a gente teria um patrocínio muito grande do evento.
A gente tinha desenvolvido um modelo de negócio diferenciado, assim, para dar muita visibilidade ao patrocinador, mas não tinha jeito dos grandes nomes aceitarem, né? O Philip Kotler negava, o Porter e todos aqui, Tom Peters, a gente não chegava. O nosso escritório era a casa da minha mãe, que era um fake, né? Tinha endereço de um escritório, mas era a casa dela, porque a gente não tinha E não existia nem escritório nem virtual, nada. muito menos, né, o escritório de cowork que existe hoje, né? Lá era WeWork, né? Eu e o Harry WeWork lá dentro. Aliás, o programa do WeWork na época é maravilhoso. Achei We Crashed. Né? We Crashed, né? Então, a gente está, não diria quase desistindo, né? Mas já estava num momento bem delicado, porque a gente estava 6 meses já tentando e não conseguia. E eu ali usando meu tênis, né? Depois que eu deixei de jogar, eu sabia que logo quando entrei na Harmonia com 16 anos, eu sabia que o tênis era meu aliado, né? Porque eu joguei sempre muito bem e através do tênis eu fiz amizades muito importantes, né? E eu lembro, né, quando às vezes as pessoas iam me levar em casa, Porsche, de Rolls Royce, a minha mãe ficava assim, o que meu filho está fazendo, né? Eu falei, fica tranquila, mãe, não é aquilo que você está pensando. E aí eu vi que eu abria muitas portas, né? Então eu continuei usando muito meu tênis para fazer network, né? Para convidar as pessoas, e ao mesmo tempo levava para a quadra e procurava ensinar. Eu via aquela excitação das pessoas de estar jogando melhor, né? E aquilo me aproximava mais das pessoas. E aí numa aula de tênis na casa do Pierre Loeb, lá na Barra do Una, em dia 31 de janeiro de 1986, às 7 da noite, depois de ter dado 10 horas de aula, o Pierre Loeb, um joalheiro na época, fala assim: Salib, joga com o meu amigo americano aqui. Aí chegou um cara com tênis bamba assim, uma camisa furada, americano e tal. E eu falei, cara, eu tenho 2 opções. Ou eu dou a melhor aula da minha vida e faço esse cara jogar, ou eu simplesmente enrolo, né, e passo uma horinha com ele e vou embora. Eu falei, em 1 hora eu fiz esse cara jogar tênis, né? E ele falou, acabou a aula, ele falou, eu tô overwhelmed, né? Tô impressionado, porque nunca ninguém conseguiu fazer eu jogar tênis assim, eu nunca tive esse prazer, né? Aí ele falou, vamos tomar um negócio na festa? Vamos, tal. Aí quando eu fui perguntar pro Pierre quem era o cara, ele falou assim, esse aí é o Ronald Winston, o presidente da Harry Winston, a maior joalheria do mundo na época, né? Que loucura! Loucura, né? Que loucura. Eu falei, opa! E que oportunidade, né? Oportunidade. A gente não pode perder essas oportunidades. Pois o network né? É tudo, né? E a sua atitude e a sua presença de espírito de falar, eu vou fazer o meu melhor, né? Você Sim, não sabia. Sim, exatamente. A gente nunca sabe, né? E o networking, que é um ponto super importante nessa jornada também, isso né? veio lá desde os meus tempos de professor de tênis do Centro Paulista, quando eu fiquei 2 anos dando aula para conseguir o dinheiro para pagar o MBA. Das 7 da manhã às 11 da noite, eu paguei o preço forte, 6 dias por semana. Né? E eu lembro que eu tinha 44 alunos por semana. Eu dava aula das 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias, 6 dias por semana. Sábado eram clínicas. Loucura. E eu lembro que às vezes chegava o cara das 9 e chegava com um sorriso, chegava super entusiasmado. E eu falava com mim mesmo, falei, cara, você está exausto, mas você tem que dar uma boa aula de tênis para esse cara, porque ele passou o dia inteiro trabalhando e eu não vou enrolá-lo. E os professores de lá ficavam bravos comigo, porque muito de professor de tênis é enrolar o aluno, né? Empurrar a bola e tal. E eu fazia todo mundo jogar, né? Então era a única maneira de eu ter minha sanidade, era fazer meus alunos jogarem tênis. E aí eu fiz esse cara jogar no dia. Aí fomos na festa, comemorando um Réveillon, ele falou, vamos dar na praia amanhã? Eu falei, vamos embora, né? Aí andamos na praia e tal, ele falou, olha, José, eu vi que você deu uma aula para mim, mas você é muito mais do que isso, né? Eu falei, olha, sim, eu contei a história de onde eu vim e tal. Ele falou, você não tem um projeto? Eu falei, tenho, tenho um projeto. Por acaso eu tenho e tá aqui. Tem um projeto, né? Aí contei o projeto da HSM, andando na Barra do Una, né? Na praia inclinada, tudo. Ele falou, e o que você precisa para começar? Eu falei, olha, eu preciso de 2 coisas. Palestrante e preciso, com o palestrante eu tenho um patrocinador. Ele falou, você pode me encontrar 10 horas da manhã no Maxud na segunda? Eu falei, posso. Liguei pro Harry e falei, Harry, acho que nós temos o nosso primeiro patrocinador, né? Que era o mais ajudatinador do que patrocinador, né? Porque ele queria realmente nos ajudar. Nós fomos lá, ele falou, eu quero dar $10 mil, ele comprar a primeira cota de patrocínio. Eu olhei pro Harry, né? $10 mil hoje, seriam uns $60 mil hoje. E aí começou a HSM, só que a gente não tinha palestrante. E quem que foi o primeiro palestrante? O advogado dele. Ah, o advogado dele foi o primeiro palestrante que vocês trouxeram para o Brasil. Era um especialista em lobby governamental, né?
Kotler foi um importante marco. Sim, né? o Kotler foi. Importante. Alguns foram marcos, né? Não foi. Eu acho que é importante também falar quem é o Philip Kotler, né? Para os empreendedores. Para quem não conhece, Philip Kotler é o papa do marketing no mundo. Mas no mundo todo, né? deixa eu voltar só um pouquinho e contar o tal do perrengue, da onde eu aprendi as coisas. Foi com esse advogado. Resumindo, para não contar toda a história, nós fizemos um evento no Rio e um evento em São Paulo. Né? A gente achou que ia vender 500 inscrições no Rio e 500 em São Paulo. Vendemos 30 no Rio e 80 em São Paulo. Então a gente sempre nunca projete demais, porque sempre vai ser de menos, né? Então se prepare para poucas vendas. E esses 30 do Rio, todos eles foram embora no meio da palestra. Porque estava muito ruim. Ficamos com zero. Você Nós tá ficamos com, sem ninguém. Por quê? Porque o cara, ele simplesmente, da pouca interação que eu tive com ele decidiu fazer o que ele quis e não o que eu tinha sugerido para ele fazer. Em termos de que fazer, como você fazer o lobby correto, né, legal, né, estratégia e tal. E aí o Harry olhou para mim, chorando, falou: Salib, se ele fizer isso de novo em São Paulo, se prepara porque nós vamos quebrar. Né? E ele chorava porque a gente tinha quebrado uma vez. E aí eu entendi o que estava acontecendo. Né? Eu não tinha realmente nunca trabalhado assim, né? Eu fui do MBA, do tênis para o MBA, do MBA para o business. E aí eu entendi o que ele quis falar. Eu peguei o palestrante, né? Falei: olha, você tem uma opção. Você vai vir comigo agora, nós vamos refazer tua palestra. Entramos lá no Maxud, num lugarzinho lá da sala de eventos. Às 11 da noite, saímos às 5 da manhã com a palestra refeita. No dia seguinte, a palestra foi um sucesso. E desde então, eu entendi que eu ia ter que estar muito presente na questão do conteúdo. Se a HSM tem o nome que tem hoje, tem muito a ver com a qualidade das palestras que eu tive, porque ninguém, enquanto eu tive na HSM, falava: essa palestra foi ruim. Que é a curadoria, né? Exato, é a curadoria. E não só a curadoria, é o que você fala, é enxergar além. Então, exatamente. Eu não estou enxergando, né? É enxergar além daquilo que está lá. As palestras, elas têm que trazer isso. Né? Então isso foi muito importante, porque pelo fato de eu ter entrado a fundo nas palestras de todos os palestrantes que eu trouxe, foram centenas, isso me deu o know-how, a capacidade do que eu tenho agora hoje, né? Porque as pessoas perguntam para mim: como é que você consegue escrever tanto livro, né? E uma das razões é que eu navego em muitos temas diferentes com muita profundidade, entendeu? Queria fazer um recorte aqui, né, um pouco mais didático, porque é muito legal o que você está falando, porque traz várias competências que o empreendedor, ele precisa, ou habilidades que ele tem que ter ou tem que desenvolver, né? Então, a primeira delas é atitude. Né? Atitude. Resiliência e atitude. Não se intimidar, né? Não se intimidar. Por alguma pessoa mais velha, por alguma pessoa que talvez saiba mais que você, algum tema. Né? Então, atitude, imediatismo, entender, acreditar. Acreditar. Você não sabia se você era capaz de fazer aquilo, né, Salib? Não, mas você acreditava. Mas você acreditava em você. E a gente não olhou para trás, viu? Que nesse caso foi muito legal. Para nós, qualquer um dos dois podia conseguir um emprego numa multinacional em 2 minutos, mas a gente não olhou para trás. A gente vai fazer, nós vamos até o fim nesse negócio. E mergulhar, eu acho que esse é um ponto importante que você trouxe. Você precisa estar muito imerso no seu negócio. Porque se você terceiriza muito, você não consegue. Você tem que estar full time e tem que representar muito dos nossos valores, né? Muito, muito presente, não olhar para trás, ter uma noção muito grande que vocês estão de braços dados, e se a gente vai ter sucesso, nós vamos ter sucesso juntos. E se a gente for quebrar, nós vamos quebrar juntos, entendeu? Não tem um que vai escapar para lá e para cá. Então isso foi muito importante. Muito legal, obrigada. Eu fiz esse recorte porque eu achei que era importante a gente falar de quais são as habilidades e competências, mas vida que segue. Aí você fez... São Paulo foi um sucesso, um sucesso, lógico, né? E aí? E aí tínhamos numa das visitas que eu fiz para vender ingresso para aquele evento foi a partir de um contato que eu tive numa feira, quando eu fiz o estágio do meu mestrado numa empresa de software para confecção. E eu participei de um grande evento da área de confecção dos Estados Unidos chamado Bobbing Show. E lá apareceu Ladislau Brett, né, que era o dono da Vila Romana. E aí ele gostou de mim, né? Eu mantive contato com ele, aí fui visitá-lo, né? E quando eu visitei lá no escritório da Vila Romana, ele falou: poxa, nós nunca tivemos um grande seminário internacional na área de confecção. E eu falei: não sei se é a minha área. Ele falou: mas o que você precisa para conseguir? Eu falei: olha, um grande palestrante e patrocinador. Ele falou: essa é a parte mais fácil.
Essa é a parte mais fácil. Então, o networking, né? E eu sinto hoje nos jovens que eles não fazem networking como devia ser feito, sabe? É tudo muito rápido, tudo sem profundidade, tudo sem olhar a pessoa que está na tua frente, todo mundo quer vender seu peixe. E você nunca sabe... E o networking que é feito hoje pela molecada é muito raso, sabe? E não só raso, como ele é seletivo às vezes, Exatamente. né? Então, a gente não pode selecionar. Olha, nesses 2 casos, quando você jogou tênis com o joalheiro, né? Ali, na realidade, você estava para dar aula e etc., mas a sua consciência da importância do networking te levou para onde você foi. E aqui, de novo, né? Então, não esperar, não só porque é intencional, né? Eu tenho interesse, mas fazer o networking, construir. É a construção, né? Eu acredito muito nisso, Salim. Ficar atento nos detalhes, ficar atento nas pessoas certas, fazer o networking certo, né? E graças ao networking que eu tive, que a gente nasceu. E conectar pessoas melhores do que a gente, né, Salim? Sim, andar com muito craque, né? E eu, como tenista, sempre quis jogar com gente melhor que eu, né? Então, as coisas são aprendidas lá atrás. E aí, com essa entrada do Ladislau, que ele colocou a Associação Brasileira do Vestuário para estar com a gente teve lá os palestrantes, os patrocínios vieram tranquilos, né? E aí a gente conseguiu nascemos com o segundo evento, né? E o terceiro foi interessante porque quando eu estava no Rio e tem muito a ver com a HSM hoje, tem muito a ver comigo hoje. Tudo aconteceu lá atrás, há 40 anos, você vê que as coisas não são por acaso. E eu vendia ingressos para o evento, que nem você vende o ingresso, em vez de vender pela internet, hoje eu vendia cara a cara, né? Eu estava no Rio, dormindo no apartamento de um amigo meu, tinha saído para comer alguma coisa, voltei, era tarde, eu sempre fui fascinado por livros, tinha uma biblioteca, né, na sala onde eu estava dormindo, aí eu puxei um livro, né, que estava interessante, e caiu um outro no chão, Marketing de Guerra, o livro do Ulrich, lembra desse livro? Lembro, não? Claro. Esse livro mudou a visão do marketing, né, e tinha uma... Começo da década de 90, não foi? 80. A hora que eu vi aquela capa daquele livro e vi aquele tanque saindo da mala de executivos com uma areinha assim, né, com o tanque apontando, eu falei, é assim que eu tenho que contar a história da gestão, de uma maneira mais leve, mais agradável, que as pessoas gostem, porque a gestão até então, até o final dos anos 70, era uma coisa boring, né, muito chata, né, porque era planejamento estratégico, gestão estratégica de recursos humanos, gestão financeira, cara, você olhar para aquilo lá, você tem vontade de correr, né, e a partir desse evento, falei, cara, nós vamos trazer ele. E era um palestrante que não era caro, né? Mas a hora que nós fizemos aquela mala direta com o tanque de guerra, explodiu de vender, olha assim. Então, foi assim que você começou a vender ticket, porque exatamente. Até então era patrocínio e aí você mudou o modelo de negócio. Não, a gente vendia tickets. A gente sempre vendeu tickets. Sempre foi ticket. A gente entendia que não dava só para fazer no modelo de patrocínio e não dava só para fazer no modelo de vender ingressos. Ele tinha que ser um equilíbrio dos dois para ter sucesso. E ali foi um sucesso. E aí, com a mala direta, eu falei, bumba, acertamos na mosca. Eu falei, é assim que a gente tem que contar a história da gestão. E aí que a gestão, como nós conhecemos, as palavras revolução, serviço ao cliente, obsessão pelo cliente, disrupção, aí que começaram a entrar essas palavras, entendeu? Então eu faço parte, eu diria que até faço parte no mundo, dessa revolução, dessa releitura. Dessa releitura do pensamento de gestão. Incrível. E o incrível é que antes da HSM, os eventos de gestão nunca tinham mais do que 200 pessoas. Nenhum evento. Não era hoje que você vai assim, vai na HSM tem 4.000, né? Eu, sim, modéstia à parte, eu diria que eu e meus colegas fomos responsáveis por essa redefinição, né? Revisão dos eventos de gestão, né? Muitos dizem que eu inflacionei o mercado de gurus no mundo, né? Com certeza absoluta. Inclusive, muitos deles são seus melhores amigos. Exatamente. Né? Amigos de longa data. Então, assim, o ponto, Razi, é o seguinte, às vezes você mira na Lua, mas não descarte a possibilidade de acertar nas estrelas. Adoro. Essa é a frase que eu adoro. Exatamente, mira e tem que se permitir, né? Eu acho que é ampliar a visão. E tem que estudar para isso, né? Sim. Ler muito. Você falou que você gosta de livros, então... Eu leio 4 livros simultaneamente, né? Isso também é uma capacidade que eu não tenho. Não, mas não é com ler... Pessoa, pô, você faz curso de leitura? Não, eu leio como uma pessoa normal, só que chega num ponto que eu absorvi uma ideia tão importante daquele livro, eu cheguei a uma conclusão tão importante que eu paro, escrevo, aí vou para outro livro.
Aí a hora que eu chego numa outra conclusão importante, eu paro, aí vou para outro livro, entendeu? Aí mas isso é para gênios como você, sabe? Eu não tenho essa capacidade. Eu sou esforçado. Mas eu acho que dentro dessa perspectiva, uma das coisas que a gente fala do empreendedor é que ele tem que ser ávido pelo conhecimento. Sim. Essa é uma das características de um empreendedor de sucesso. Sim. Buscar informação, aprender. Então, reforçar os conceitos para traduzir isso para o negócio e poder ter sucesso e ter prosperidade. A gente fala muito de prosperidade aqui. E a prosperidade vem disso, de você trilhar aí. Eu diria que se você quer empreender e você chegar na tua casa e olhar para a tua biblioteca pessoal, se você não tiver assim, pelo menos uns 300, 400 títulos, pense 2 vezes antes de começar um negócio. Porque tem tanta coisa dentro da gestão que se você não sabe, você vai acabar morrendo, entendeu? Então, gestão não é simplesmente, não, porque eu sou empreendedor, porque eu sou agressivo, porque eu vou para os finalmente. É muito mais do que isso, né? A gente sabe que para fazer a coisa funcionar. Você sabe que existe eu falo para todo mundo, diga-me como é que é a sua biblioteca, eu vou te dizer tua probabilidade de sucesso. Tem uma pesquisa que mostra que o maior índice de mortalidade das empresas no primeiro ano se deve à falta de gestão eficiente. Sim. É o maior índice, né? Seguido por recurso financeiro, mas o primeiro é esse. Então, acho que a gente está falando a mesma língua, eu entendo perfeitamente o que você está falando, e ao mesmo tempo, eu queria saber o seguinte: como é que você acha que um empreendedor que começa hoje, está começando hoje, quais são as dicas que você dá para ele começar a ter uma visão diferenciada de gestão? Olha, depende do negócio que você quer começar, né? Se você quer começar um restaurante, quer começar uma padaria sofisticada, aí você vai buscar diferenciais, né, que você tenha na sua padaria, que você tenha um atendimento melhor, começando pelo atendimento das pessoas, né, que é a parte mais importante, né, para as pessoas se sentirem bem, para fazer um pouco melhor do que a outra padaria. Agora, se você quiser ser um empreendedor digital, você tem que começar com alguma coisa que seja no mínimo 10 vezes melhor do que a solução atual. Senão não rola, entendeu? Se você for um pouco melhor, você vai capengar em algum lugar. Então, tenha certeza que o que você está oferecendo, se for uma estratégia digital, uma empresa digital, educação digital, ou qualquer coisa dentro desse mundo, que seja 10 vezes melhor. E para isso, para saber se é melhor ou não, eu tenho que olhar o mercado lá fora, né? Sim. Começando por fora, né? Entendendo. Tá, querendo começar alguma coisa assim. O que a China, o que estão fazendo na China, o que estão fazendo nos Estados Unidos, o que estão fazendo no Israel, o que estão fazendo na Índia, que são os países mais benchmarks para nós, né? E ver como é que funciona isso lá. Vendo isso, você já tem uma noção da tua probabilidade. Então, no fundo, não é só aumentar a probabilidade de sucesso, é diminuir sua probabilidade de erro, entendeu? Acho que é importante. Adorei, né? Isso, diminuir a probabilidade de erro. Eu sempre errei muito pouco, Grazi, entendeu? Eu acho que errei muito, Salib. Eu acho que... Precisava ter andado mais com você, tá lá no seu hall de amigos. Andar com pessoas que ir que atrás, te ajudam. Né? Pedir ajuda, né? Exatamente. Então, a gente falou de networking, a gente falou de atitude, mas pedir ajuda é ser vulnerável, né? Para pedir ajuda. A gente não pede ajuda, a gente acha, na realidade, que a gente pode tudo. E eu acho que esse foi um dos grandes erros que eu cometi algumas vezes. Eu tinha que provar para mim mesma e para os outros que eu era... a poderosa e que a minha empresa, quem manda sou eu. Se eu tivesse pedido ajuda... Só vontade e entusiasmo não bastam. Não bastam. E escutar as pessoas faz com que a gente consiga ter um pouco mais de sucesso, né? É verdade. E Salib, depois desse momento inicial, eu te conheci já num momento diferente, a HSM ela virou um grande business. Conta para os nossos empreendedores uma daquelas histórias incríveis que eu adoro, que você conta, dos grandes gurus, até para a gente conseguir ter uma... Tem várias. Aliás, todo mundo fala para eu contar minhas histórias, mas eu não sei. Eu adoro. Eu gosto mais de falar nos podcasts. Hoje em dia o podcast tem sido um grande instrumento para eu falar das minhas histórias, porque é o único lugar que eu falo do passado. Se quiser conversar comigo, eu só vou falar do futuro, né? Que sorte a nossa que estamos num podcast. Vocês viram? Olha que privilégio, hein? Então, tem muitas histórias bacanas, né? E histórias difíceis também, né? De acontecer, né? A gente trazia os gurus e às vezes acontecia de eles ficarem doentes, né? De acontecer alguma coisa, né? Então eu tinha que me virar.
meu sonho de consumo era trazer o Peter Drucker para o Brasil, né? Eu tentei desde os 27 para entender quem era o Peter Drucker, até meus 31, 4 anos tentando. Eu tenho uma coletânea de cartões do Peter Drucker, era muito educado, então toda pessoa que escrevia para ele já mandava o cartão, o Peter Drucker agradece, mas ele não estava viajando mais, tal, e mandava o cartão. Então eu tenho uma coleção de 7 cartões dele. Aí eu falei, bom, já que eu não consegui trazê-lo, posso conhecê-lo pessoalmente lá em Claremont, na Califórnia? Conhecer pode, vem tomar um café, moro longe de tudo, né? Mas você vai querer vir até... você vai querer vir até Claremont? Eu falei, não, eu vou sim. E aí eu falei, cara, é minha última chance, né? Aí eu pedi, aí a HSM já estava bem, né, posicionada, eu pedi para 10 palestrantes escreverem para ele antes de eu chegar lá. Que incrível. Dizendo por que ele tinha que vir para a Estratégia. HSM. 10. Sensacional. Entre eles o John Kenneth Galbraith, que tinha a idade dele, era 81 anos. Sensacional. Né? Então ele viu e ele sentiu naquelas cartas que se ele viesse para o Brasil, que ele seria muito bem cuidado por mim. Aí essa questão do cliente saber que é muito cuidado por você é muito importante. E eu tinha vários clientes, né? Eu tinha o cliente guru, que para mim, apesar de pagar para eles muito dinheiro, eu o tratava como um grande cliente. Tinha o meu cliente participante pagante e tinha o cliente patrocinador. Então eu tinha 3 clientes e tem o meu cliente interno também. Então no final do dia, todos nós temos vários clientes, né? E você tem que agradar todos eles de forma igual. Os meus sócios eram clientes, né? Porque para convencê-lo a trazer quem eu trazia era isso. Ou pagar uma fortuna para trazer um Jack Welch da vida era muito difícil. Quando eu cheguei lá, ele sentou e falou, quando que é o evento? Né? E aí minha vida mudou, né? Minha vida mudou. Essa é uma das histórias. Se quiser, eu posso te contar um monte de histórias. Tem muitas, né? Muitas, né? De bastidor, que eu acho que é muito legal. A questão, sim, são histórias, mas sempre tem um aprendizado. Por exemplo, a confiança, né? A confiança. Eu lembro que todo o evento, primeiro na HSM Expo, né? Que agora é HSM+, era HSM Expo Management. E na primeira noite, a gente tinha nas 3 noites, os auditórios eram vazios. Eu falei, cara, eu preciso fazer algum evento à noite aqui. Então, na primeira noite era um evento aberto, um dos gurus, para assinantes da revista, para convidados patrocinadores. Então, tinham 4 mil lugares, a gente lotava. E eu lembro que né, tinha aquela coisa de você, para ter o número 4 mil pessoas lá, você tinha que mandar não sei quantas mil convites, né? Só que nesse caso era o Kotler, né? E eu lembro que a nossa diretora de marketing, né, falou, nós já temos 6 mil confirmados, né? Eu falei, mas tem 4 mil lugares. Ela falou, mas não, fica tranquila que só metade aparece. Eu falei, esse é o Kotler, vai todo mundo aparecer. Adivinha o que aconteceu? As 6 mil. 7 mil pessoas apareceram. E aí, o que aconteceu? E aí que entraram... Você matou a diretora de marketing? Não, tô brincando. Não, ao contrário, nunca né? sacrifiquei. Eu nunca sacrifiquei ninguém por erro. Claro, mas é importante essa lição, que eu nunca sacrifiquei ninguém por erro de tentar alguma coisa. Eu sempre sacrifiquei alguém por atitude. Aí eu fui impiedoso, entendeu? Impiedoso. Por atitude. E o seu time teve uma atitude ali, porque tinham 3 mil pessoas para fora. Eu não estava, mas eu conheço a história, Salib. Eu conheço as pessoas e eu acho incrível essa história, eu acho maravilhosa. Entraram 4 mil e ficaram 3 mil lá fora. Mas gente que veio de fora de São Paulo, pessoas muito bravas com as nossas profissionais. E aí eu tive que resolver em poucos minutos aquela história toda, né? Eu fui lá eu subi numa mesa, pedi para todo mundo ficar quieto. Eu falei, olha, eu já tinha falado com o Kotler, eu falei, Felipe, você fica um dia a mais aqui? Não, pode deixar, eu fico, já cancelei lá e tal. E aí, quando eu falei que ele ia ficar um dia a mais, ele falou, mas eu vim de fora de São Paulo, amanhã eu tenho que ir embora, não sei o que, tem compromisso. E aí apareceu um cara lá de trás, né? Falei assim, fala para ele fazer uma sessão depois dessa. Eu falei, quem falou? O cara levantou a mão e falou, você acabou de ganhar o ingresso pro próximo ano da Expo. Saí correndo pro palco, entrei no meio da palestra do palco do Kotler. Falei, Felipe, eu tenho 3 mil pessoas querendo matar lá. Você faz mais uma palestra depois? Tá tranquilo. Mas por que ele fez? A criação de confiança. É isso. Confiança. A hora que você cria confiança, as pessoas sinergia, entendem, conexão, né? Confiança, né? Acho que isso. Eu vim para um evento em 2004, 2005. Tem histórias mais dramáticas ainda.
Conta uma dessas histórias dramáticas pra gente. Eu quero mais uma história. Mais uma. Uma consuleza, há vários anos atrás, resolveu segurar os passaportes dos meus palestrantes lá no Consulado Brasileiro de Nova York durante mais de um mês. E ela não soltava até 5 dias úteis antes do evento e nada. E aí, através de um contato, eu falei, bom, eu estou arrasado, porque eram 9 palestrantes, sendo que só 3 tinham visto, né? Você imagina, a programação inteira estava lá. E eu não sabia mais o que fazer, estava entrando em desespero. Inclusive, foi a única vez que eu fui parar no hospital. No hospital, claro, disso. Porque todos os internacionais. Eu tive uma herpes zoster na cabeça inteira, que foi uma coisa horrorosa. E aí eu comecei a lembrar quais eram os palestrantes meus que já tinham visto para o Brasil. Aí eu comecei a falar com todos eles, explicar a situação. E um deles era o Rudolph Giuliani, né? Um dos caras mais requisitados na época. Eu sentei com ele, ele estava fazendo um trabalho para o governo do Rio de Janeiro, e eu sentei com ele no Copacabana Palace, expliquei para ele, e falou para o assistente dele, falou, o que eu tenho na semana que vem? Ela olhou assim, não, você tem 6 reuniões. Ele falou, cancela tudo, e se o José precisar de mim, eu pego um avião e venho. Nesse nível de confiança. Rudolph Giuliani. Incrível, hein? Candidato à presidência dos Estados Unidos, o prefeito que mudou Nova York. Então são esses... Na verdade, as minhas memórias são mais dessas coisas do que realmente de quanto a gente vendeu, o que a gente conseguiu. Olha, esses vínculos que eu criei, né, foram fantásticos, sabe? De saber que a pessoa vai fazer o que você precisa, entende aquela situação e sabe que ela vai estar ali para você, entendeu? Aquilo foi demais. Logicamente, a mulher soltou, depois de 2 dias, soltou os vistos, né? E a programação veio. Eu tive que ligar para todo mundo. E assim a gente vai construindo a jornada da gente, sim, né? Sim. Eu acho que é isso que faz com que a gente tenha todas as conexões. Acho que tem uma história muito legal, nossa, né? Uhum. Que, como é que a gente se conheceu? Foi pelo jornal? Sim. Né? Um jornal Estadão. Físico? Como é que foi, né? Você me viu lá? Eu sabia que o futuro da HSM seria a educação executiva, né? Que os eventos com a questão da internet, né? De você ter muito dessas informações de graça, né? Antigamente, quando eu trazia o Kotler, ninguém tinha visto a foto dele. Né? Ninguém via a foto dele. O cara viu o Kotler pela primeira vez num evento da HSM. E, de repente, com a internet, ficou muito fácil. Então, eu sabia que aqueles dias de bonança dos grandes eventos, que a gente fazia vários, né? Iriam acabar. Talvez um evento iria se salvar, que é o HSM Expo. Como a HSM foi vendida 5 vezes comigo dentro, a gente teve acesso a muito capital, coisa que eu não tinha antes. E esse merece mais um Let's Cast. Vamos pular aqui, mas depois a gente volta. Esse aí eu não sei se eu quero contar. Não. Vamos lá. Foi uma das épocas mais difíceis da minha vida aí, profissional. Mas eu sabia que era por lá. Então, como a gente tinha muito acesso a capital, a gente achou que podia comprar as cabeças de educação executiva. E a gente tinha dinheiro para isso. Só que você comprava a cabeça e não o coração. Né? Uhum. E aí foi um desastre. Né? Deu tudo errado. E aí, quando deu tudo errado, eu falei, cara, a gente não vai conseguir começar isso se a gente não conseguir comprar uma empresa que já está rodando, que tem nome, já tem know-how, que a gente não precisa ficar pagando pedágio para cara famoso. E foi aí que eu bati o olho em você, na tua empresa lá no Estadão, no domingo. No jornal, tinha uma foto minha, era uma gigantografia de foto, né? Eu falei que era uma coisa gigante. No domingo, mandei para o Guilherme tirar foto, mandei para o Guilherme e falei assim, compra. E aí comprou. E a HSM... E 7 anos depois a gente está aqui. Ali começou... E a HSM virou a maior empresa de educação executiva do Brasil, então eu estava totalmente certo. Isso né? mesmo. Que virou a HSM e a HSM Academy, né? Uhum. Que é a Academia da Estratégia com a HSM. É muito legal, por isso que eu falo que eu tenho uma honra grande. Primeiro, por você ter olhado para ali e olhado para frente e identificado a oportunidade. Então, eu sou muito grata a isso. E segundo, porque eu acho que a HSM Academy tem uma história linda para contar daqui para frente e ela tá originada nessa mesa, né? Em momentos diferentes, em graus diferentes, mas tá aqui a semente. E que a gente tem que contar, honrar e mais do que isso, compartilhar o conhecimento com as pessoas, né? Eu queria terminar esse bate-papo nosso, que é parte 1, hein, Salib? Quero sair daqui com o compromisso de que a gente tem que ter outras histórias, nem falamos né? dos meus 9 livros, né? A gente nem falou. E era exatamente o que eu ia perguntar. Queria que você falasse um pouco dos seus livros para a gente conseguir indicar, não só indicar, a recomendação de leitura
é mais do que isso, né? Para que você tenha sucesso, para que você tenha prosperidade. Esse daqui é o último, né? Não, o Liderança Disruptiva é o último. Ah, liderança. Que é um laranja? É um não. roxinho. Ah, um roxinho. Acho que eu não. Eu tenho um laranja que fica. O laranja é o Gestão da Manhã, que foi incrível. Conta um pouquinho do seu futuro, né? O que está daqui para frente? Na verdade, eu estou vivendo o futuro, né? Estou no futuro agora. Quando eu saio da HSM, depois de 30 anos que eu deixei a HSM organizada, pronta para crescer, sem o Salib, eu tinha aquela coisa de eu não posso sair daqui se eu achar que a empresa vai quebrar. Então tinha esse compromisso comigo mesmo, né? Apesar de algumas pessoas acharem que aquilo lá é um negócio, aquilo lá é uma letra, eu tinha que... Eu entendo isso 100%. Eu queria sair de lá, mas com a coisa andando, né? E a hora que eu senti isso, eu saí. Só que eu saí com alguma frustração no mundo da gestão, porque o pensamento gerencial não acompanhou a evolução do pensamento da tecnologia. A tecnologia cresceu muito mais rápido do que a gestão que nós conhecemos. Isso se refletiu ao número de empresas que está se perdendo pelo caminho nos últimos 20 anos, né? Se você imaginar que a GE, em 2000, era a maior empresa do mundo, que valia 600 bilhões de dólares, que seria hoje, sei lá, não sei quantos, seria 1 trilhão, sei lá, alguma coisa assim, era um exemplo de modelo de gestão para o mundo. E ela acabou, hoje, se você pegar o valor da GE, ela continua importante tudo, mas perdeu quase 80% do seu valor. Alguma coisa aconteceu com a gestão, certo? Claro, Alguma coisa aconteceu, porque capital não faltou. Então eu comecei a estudar, eu tenho certeza que a GE vai se recuperar disso, e eu comecei a estudar o que teria acontecido com o pensamento gerencial que foi originado principalmente nas grandes escolas americanas, né? Que tem um ritmo mais lento, os professores demoram muito para pesquisar e tal. Aí nós entendemos, junto com o meu parceiro Sandro Magaldi, que a gestão como nós conhecemos, ela não foi atualizada para o mundo que nós vivemos. E aí começamos a escrevemos Gestão da Manhã, que é um grande manifesto. Que é incrível. Ele se tornou o livro mais vendido da história do Brasil, de gestão mesmo, gestão parruda, né? Não é autoajuda nem nada. Já estamos passando aí de 120, 130 mil cópias, né? Fica aqui essa dica. Gestão do Amanhã. A gente vai deixar aqui escrito na plataforma para todo mundo conseguir ver. Gestão do Amanhã. E aí nós percebemos que tinha um novo mundo do pensamento gerencial em curso que não tinha sido nem identificado pelos americanos, pelos europeus. E aí nós começamos a escrever sobre isso, né? Entendemos que o gargalo da transformação digital tem muito mais a ver com a cultura da empresa do que com a tecnologia. Entendemos que aquele modelo de pensamento estratégico focado na concorrência mudou radicalmente, né? Pelo mundo tecnológico, e a única maneira de você hoje ter sucesso é focando no cliente, inovando continuamente em favor dele. Continuamente, como é que você faz isso? Escrevemos estratégia adaptativa. Entendemos que o pensamento tradicional de liderança é importante, mas não suficiente para o mundo da tecnologia, né? Que nós procuramos identificar quais são as habilidades que já estão em curso por pessoas que estão tendo muito sucesso no mundo exponencial, que não foram identificados pela liderança tradicional. Escrevemos Liderança Disruptiva e temos o próximo livro aí, que é sobre a inovação de ruptura, né? Como construir esse motor 2 de crescimento, né? Porque o futuro chega muito mais rápido hoje, você tem que estar com o motor 1, motor 2 em equilíbrio. E tantos outros livros que estão pela frente, né? Incrível, história aí, maravilhosa. Aí renasceu um outro Salib nessa história, né? E Salib autor, Salib palestrante. E você sai de trás do palco para frente do palco. Isso é muito HSM, legal. Pra quem não sabe, eu nunca dei uma palestra na HSM. Nunca, eu soube disso. Mas olha, eu não dei, não é porque eu não queria. Também não queria muito, mas eu não dei porque eu sabia que o meu lugar não era ali. Quem tinha que brilhar eram os palestrantes da HSM, não o Salib. Hoje, o Salib entrou, foi convidado por mérito para estar no palco principal da HSM, junto com os grandes gurus. Sendo aplaudido de pé. E, modéstia à parte, acho que eu fui o melhor avaliado. Foi, sendo aplaudido de pé. Incrível, incrível. Então nasceu outro... E acreditar na nossa habilidade, na nossa capacidade de renascer é muito importante, né? A capacidade de renascer para conseguir construir novamente alguma coisa sim. que vai gerar valor, né? Sim. Que é o que você está fazendo Exatamente. agora. Encerrar aqui, diante dessa emoção, eu queria que você deixasse algumas dicas mesmo. Então, nós falamos, networking é uma delas, né? Então, me ajuda a lembrar um pouco dessas habilidades. Então, eu não gosto muito da palavra networking, sabe? É uma palavra que chama muita atenção. Eu prefiro vínculos. Ótimo. Crie vínculos. Crie né? vínculos. Lindo Networking isso. é você ir num evento, lá no Isso. Web Summit, oi, tal, vamos tomar um café, sai. Aí
Sabe? Aí você acha que tem... Você tem toda a razão. Entendeu? É criar Isso não é vínculo. network, É criar vínculo. Já substituí a palavra completamente. Criar vínculo. Tenha um sócio complementar que já tenha realizado coisas importantes, que já tenha passado por perrengues para saber como é que funciona a coisa. Planejamento. A gente falou de planejamento. Né? Pensar em estratégia, olhar, ler sobre isso, entender como a estratégia mudou. E aí o nosso livro Estratégia Adaptativa explica muito bem como você pensar estrategicamente. Né? Sede pelo conhecimento. Aprender o tempo todo. Olhe para a tua casa, chegue em casa, se você não tiver lá 300 livros na tua biblioteca, se tem alguma coisa errada comigo, é melhor eu começar a rechear isso aqui de conhecimento para quando eu tenho alguma situação, sempre procurar ir para alguma questão conceitual, né? E são muitas outras coisas. E eu queria finalizar dizendo coragem, resiliência, persistência e paixão. E não olhar para trás, né? E paixão, e não olhar para trás. Que eu acho que são... E habilidade, Grazi, habilidade. Não basta só ter paixão e nem gostar. Se você não tiver habilidade para fazer aquele negócio... Por isso o conhecimento ele vem... porque às vezes, porque eu tenho que fazer o que eu adoro. Eu lembro que eu estudei arquitetura 1 ano aqui. Eu adorava arquitetura. Mas não tinha nada de habilidade. Meus desenhos, naquela época não tinha computador, essas coisas, né? Meus desenhos eram fim da picada, né? Fim da picada. Então, eu sabia que não ia. E aí eu desisti, né? Porque eu não tinha habilidade suficiente. Eu gostava, era apaixonado, adorava arquitetura, queria ser um grande arquiteto, mas não tinha habilidade. Isso é muito legal que você está falando, que é autoconsciência, Exatamente. Autoconhecimento. Isso. Então, acho que a gente falou de várias coisas numa história só. Obrigada, Salib, eu que agradeço, querida. por compartilhar essa parte 1 da história. A gente vai continuar. Fica aqui o meu convite para que a gente mergulhe mais, não só na história, mas mais do que isso. O meu convite para que a gente mergulhe nesses conteúdos desses livros que vêm do seu conhecimento e de tudo que você viveu. Muito obrigada. Pessoal, é isso. A gente está aqui com José Salib Neto, um dos maiores ícones mundiais da gestão. Obrigada e ficamos por aqui. Um abraço, pessoal.